Então, pode iniciar. Boa noite a todos, oficialmente agora, né? Estamos aí iniciando o nosso primeiro encontro da nossa disciplina fantástica de Química Farmacêutica. Quem aí já pensou em ter um fármaco descoberto ou otimizado por você? Quem aí já pensou em ser aí, olha, o descobridor de uma nova molécula ou melhorar uma molécula que já existe, né? Deixando ela melhor no aspecto terapêutico, reduzindo a toxicidade dela, né? Reduzindo os efeitos adversos dela. Quem aí já pensou nisso? Olha que fantástico é essa nossa disciplina, né? Então, para nós ela é chamada de química farmacêutica. Em algum ou outro curso ou algum ou outro livro, né? Ela pode ser chamada também de química medicinal ou planejamento de novos fármacos, né? São sinônimos aí dessa nossa disciplina, sinônimo aí de como ela pode ser chamada no decorrer aí da nossa prática profissional dentro da farmácia, mas o objetivo dela é único, independente do nome. Eu tenho uma molécula que tem atividade biológica, ou seja, interage com o nosso sistema biológico, e dessa interação eu tenho um efeito. Então, o meu propósito é entender qual é esse efeito, inicialmente falando, e no mais, depois eu quero fazer melhorias nessa molécula, né? Eu quero ali, por exemplo, num grupo R, acrescentar uma hidroxila para deixar mais hidrofílica, para melhorar a excreção, diminuindo a toxicidade dela. Ou então eu quero substituir um hidrogênio por um grupo metil, deixando mais hidrofóbico, mais lipofílico, e que possa aí favorecer, por exemplo, a absorção daquele fármaco, né? Então, a nossa disciplina aí, química farmacêutica, ela vem muito com esse preceito. Ela trabalha muito com o aspecto da farmacologia, da toxicologia, da química geral e da biologia, fisiologia bioquímica. São as grandes interfaces que fazem aí a gente avaliar como que uma determinada molécula pode interagir com o nosso corpo. E eu estou buscando desta interação uma resposta terapêutica, né? E a redução de efeitos tóxicos, a redução aí de efeitos adversos. E eu comecei a aula fazendo uma pergunta e acabei falando, não dei tempo de vocês responderem. Quem aí de vocês já pensou nisso? Em, opa, estou vendo ali um vegetal, vou extrair uma nova molécula, e essa nova molécula vai virar um fármaco, e esse fármaco pode virar um medicamento. Quem aí já pensou nisso? Quem aí já caminhou por esse lado? Almirante Machado, Bruno Davi, Felizardo Moura, Rafael Baldim. Quem de vocês já pensou por esse caminho? Lívia, se estiver aí também ouvindo, também vale. Quem aí já pensou em ser um pesquisador, descobrir uma nova molécula, né? Mas olha aí, Rafael, quem sabe agora repensa, né? Depois que a gente começar a estudar a nossa disciplina. Legal. Ô, professor. Pode falar, Felizardo? Meu nome é Ert. Eu nunca pensei, não, porque eu trabalho no segmento de tratamento de água. Trabalho em estação de tratamento de água. Então, o meu propósito mesmo é técnico químico. Então, ficar um pouco fora, né? Mas é interessante demais. Você pode pensar em
desenvolver substâncias que adsorvem outras, com o propósito de melhorar a qualidade da água, por exemplo. Sim, sim, com certeza. Mas assim, é uma coisa mais simples, né? Mais simplificada. Não, legal, né? Pode aí pesquisar, modificar estruturas filtrantes, funcionalizar, né, com outros adsorventes e que possa melhorar aí é um princípio também da química farmacêutica aplicada à análise ambiental. Totalmente aí dentro da sua área, show de bola. Você fala de qual cidade, Felizardo? Eu falo de Mutum, Mutum, estado de interior São de Paulo. Minas. É interior de Não, Minas, isso? Divisa com o Espírito isso. Santo ali. Sim, sim, sim. Eu estou mais próximo aqui Isso. da capital do Espírito Santo do que da nossa capital, Minas Gerais. Sim, show de bola, legal, Pertinho da bacana. praia aqui. Que chato, né? Que chato, né? Mais alguém quer compartilhar mais alguma experiência? Então, pessoal, alguns de vocês já foram, né, pelo nome de vocês aí, eu já consegui ver, ou está sendo meu aluno em outra disciplina, ou já foi meu aluno, né, em algum outro momento aí, em outra disciplina. Alguns aí são novatos, né? Mas então, de forma oficial, bem-vindos aí ao nosso encontro de Química Farmacêutica. É o nosso primeiro de 3 encontros previstos aí. Temos aí um material, uma trilha. A apostila de Química Farmacêutica, ela é muito bacana, é uma trilha de aprendizagem aí, bem elaborada, que tem todos os tópicos claros, objetivos, e que a gente consegue alinhar, né? Então, usem bem o material, a apostila de vocês, assistam às aulas nos momentos síncronos, e esses compartilhamentos de experiência é que faz a diferença para que a gente possa caminhar, para que a gente possa andar, né? E vou me apresentar aqui um pouquinho para vocês. Eu sou o professor Wilson, eu já trabalho aí com o pessoal da Politécnica há cerca de 2 anos, já caminhando aí para o 3º ano que a gente trabalha aí junto. Trabalho tanto no momento remoto, como a gente está aqui agora, também no presencial, na cidade de Araxá. E sou farmacêutico, formado ali pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também tenho a graduação aí na área da Química, com mestrado e doutorado também na área da Química, pautado com uma parte de Química Farmacêutica, né? Desenvolvimento de nanocarreador, né, para transportar aí fármacos, né, em especial para o tratamento do câncer. Também é um braço aí da química farmacêutica. Eu tenho a estrutura química e eu quero levá-la a um tecido, levar a uma patologia específica. Então, eu posso desenvolver, no meu caso, né, foram nanocarreadores, com esse propósito de direcionar a liberação ao tumor do câncer, né? Trabalhei ali com o câncer de mama e trabalhei ali com o câncer do colo do útero, né? Em algumas situações. E o melanoma também, né? Foram os 3 aí que a gente tentou trabalhar dentro desse propósito. Teve a tecnologia farmacêutica aliada e também agregada também à química farmacêutica, né? Trabalhei em algumas indústrias farmacêuticas, que estão aí citadas aí no slide para vocês, e também trabalhei em uma outra instituição de ensino durante 13 anos aí, como professor lá do curso de farmácia, do curso de biomedicina, e hoje com um único propósito. O meu propósito, o propósito da Lívia, né, nossa tutora, não tenham dúvidas que é o mesmo do propósito de vocês. É que a gente possa se tornar uma pessoa e um profissional melhor através da educação, né? Não existe pilar que nos faça crescer como pessoa e como profissional ao mesmo tempo que não seja a educação. Então, vocês estão de parabéns. Vocês estão aqui hoje, olha,
numa sexta-feira, em um momento síncrono, assistindo uma aula e com o propósito de quê? De se tornar uma pessoa e um profissional melhor. Então, que vocês possam aí colher esses frutos, crescerem, se desenvolverem e cada vez serem pessoas melhores. Desde já, esse é o meu desejo aí de sucesso para vocês. Show de bola? E estamos juntos nessa caminhada. Beleza? Alguém quer compartilhar? Eu queria agora, então, conhecer um pouquinho mais de vocês. Coloquem aí no chat, ou podem usar o microfone. Qual é a cidade que você está falando? Qual é o curso que você está fazendo? Se é farmácia, se é química, se é mineração. Podem usar o chat, podem usar o microfone também. Boa noite, professor. Está me ouvindo? Boa noite, Bruno. Estamos te ouvindo? Eu trabalho no setor de química, mais ou menos uns 3 anos, operador de processo químico. Agora eu estou no setor da ETE, Estação de Tratamento de Efluentes. O curso é de química. Legal. Eu falo aqui de Manaus. Fala de Manaus, olha que bacana, né? Manaus aí está com um grande centro de desenvolvimento farmacêutico, né? Grandes indústrias farmacêuticas indo para Manaus também, né? Beleza, Bruno, seja bem-vindo aí, show de bola. Quem mais? Felizardo, né? Já tinha nos apresentado, está lá em Mutum, trabalha também com sistemas de tratamento de água. Boa noite, professor. Boa noite, Almirantes. Almirantes é seu nome mesmo? Isso, é esse mesmo, é diferente. É diferente, exato, bacana. Olha só, eu sou de Miguelópolis, interior de São Paulo aqui. Fica perto de Uberaba. Minas, perto de Uberaba, Sim, exatamente. perto de Uberaba. Eu Show trabalho de numa bola. destilaria. Numa destilaria, ou seja, a química está toda presente aí também. Tá todo, Show de bola. É isso aí. Legal, pessoal. E isso é o fantástico do ensino EAD. Olha para você ver, ó, Norte, Centro-Oeste, Sudeste, né? A gente consegue pegar pessoas de culturas, estruturas diferentes, em termos regionais, mas todos nós ligados aí por um único objetivo: sermos pessoas e profissionais melhores. Olha que legal. Pode falar, Felizardo? Ô, professor, eu achei interessante a sua fala sobre o estudo, né? Que é sempre importante a gente estar estudando. Eu estou com 55 anos e eu tenho 26 anos de Copasa. Eu trabalho na Copasa, na Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Certo. E só de operação na ETA eu tenho 21 anos de área insalubre, né? Então, eu já estou próximo de aposentar. Então, daqui 2 anos eu já me aposento. Então, por isso que eu estou fazendo esse curso técnico em química, porque após eu me aposentar, eu quero continuar com a minha atividade. Então, é isso aí. Show de bola, A parabéns. importância do estudo, né? Então, a gente nunca é tarde para a gente estar aprendendo e trilhar novos caminhos. Exatamente, você está de parabéns pela sua jornada e parabéns pelo brilhantismo aí que você já construiu em todo ela. Com que estão ao seu redor. Mais alguém? Então, bora lá, bora começar. E eu sempre começo, quem aí já foi meu, sempre sabe, para as interfaces importantes, ou seja, aquele pré-requisito para que a gente possa entender o que a nossa disciplina vai tratar.
né? Aquele conhecimento básico, inicial, que a gente precisa ter para que a gente possa caminhar com a nossa disciplina. E com a nossa química farmacêutica, sem dúvida nenhuma, independente da área que a gente trabalha no nosso dia a dia de hoje, a gente precisa saber interpretar texto. A gente recebe equipamento, tem que ler manual. A gente recebe reagentes, tem que ler, né, um laudo analítico. A gente precisa escrever o POP operacional daquela atividade. Ou a gente precisa ler o POP que foi feito por outra pessoa, entender, treinar, capacitar para desempenhar aquela atividade. Então, sem dúvida nenhuma, né, a nossa área aqui, saber escrever e saber ler e interpretar, né, dados, sejam dados básicos químicos, dados básicos biológicos, dados básicos fisiológicos, que seja uma ata para troca de turnos, né? A gente precisa ler, interpretar, redigir o texto, que ele seja da forma mais clara, mais objetiva, né? Mais de certo cunho técnico, precisa ser, mas que a gente não tenha dúvida de como ler e interpretar aquele documento. E não só isso. Hoje em dia, quando a gente vai fazer, por exemplo, um concurso, seja ele municipal, estadual, federal, muita gente acaba indo bem no aspecto técnico e é reprovado, por exemplo, na prova de português. Não consegue aquela pontuação mínima porque não consegue ler e interpretar o texto que a gente tem ali, né? Então, sem dúvida nenhuma, dentro dessa nossa área, dentro dessa nossa profissão, técnico em química, técnico em farmácia, é fundamental a gente saber interpretar para a gente poder redigir, para a gente poder orientar, para a gente poder ter comunicação. Muito de ruído que acontece e que leva, por exemplo, a um desvio de qualidade é problema de interpretação, é problema de não saber escrever, é problema da pessoa que vai ler não interpretar ou que você não escreveu, não teve aquela comunicação ideal. Então, sem dúvida nenhuma, é uma interface fantástica. Não adianta eu ser 100% técnico, beleza? Eu tenho que ter a capacidade de comunicar, de interpretar, de redigir, de comunicar com as pessoas. Isso é fundamental no nosso dia a dia. Quem aí concorda? Quem aí quer dar um exemplo disso? Quem aí já vivenciou alguma situação onde que essa comunicação, essa interpretação foi essencial? Ninguém? Mas para vocês é importante? Podem usar o chat, podem usar o microfone. É essencial, né, professor? Essencial, não é isso, Felizardo? Você que está aí, ó, 26 anos, que seja uma simples passagem de turno, ela não tem que ter esse cunho comunicativo? O Rafael também colocou aí, ó, que Com também certeza, é com importante. certeza. Isso é feito É isso sempre. aí. Beleza. Outro detalhe, né? É uma disciplina, é uma correlação em que a matemática faz parte do nosso dia a dia, né? Então, conversão básica de unidades, grama para miligrama, micrograma, nanograma, litro, microlitro, nanolitro, né? Microlitro, né? Saber usar a fórmula da densidade. Densidade é massa sobre volume, uma das fórmulas matemáticas, químicas, físico-químicas mais importantes que a gente tem, porque ela consegue converter massa em volume e volume em massa.
ou seja, unidades de medidas diferentes, baseado na densidade de um produto, que é a identidade dele. Eu consigo, se eu tenho uma solução e eu tenho lá que pesar 5 gramas dela, pesar líquido é mais difícil do que eu medir volume. Eu vou lá no rótulo, vou lá no laudo do fornecedor, olho qual é a densidade e converto a massa em volume. E vou medir o volume. Muito mais rápido, muito mais prático, muito mais seguro, né? Propriamente dito, dizendo que facilita aí a nossa vida, né? Então, esse conhecimento básico aí da matemática, conversão de unidades, exponencial, né? Faz aí a diferença também para o nosso dia a dia. Outro detalhe, o ensino EAD, ele é fantástico no sentido que ele te dá flexibilidade. Ou seja, você insere o seu horário de estudo no seu melhor dia, no seu melhor horário, na sua melhor folga, mas, independente disso, é essencial que a gente tenha aqui, ó, comprometimento e disciplina. Coloque como um cronograma. Tal dia, tal horário, é o dia que eu estudo química farmacêutica. Tal dia, tal horário, é o dia que eu estudo a outra disciplina. O ensino EAD, ele te dá flexibilidade, mas ele te cobra que você tenha compromisso e disciplina. E isso é o que também é um grande desenvolvimento, uma soft skills. Quando você chegar para uma entrevista de emprego, quando você chegar para uma entrevista de trabalho, de estágio, e você falar que você consegue administrar o seu tempo, é uma soft skills. Você pode dizer, eu aprendi isso através do curso EAD. Ele me trouxe flexibilidade, mas eu tive comprometimento e disciplina, autodisciplina com o meu tempo. Então, isso tudo faz grande diferença dentro do nosso curso. Então, não é só essa nossa hora e meia que a gente está aqui no nosso momento síncrono, mas eu tenho que ter o horário que eu vou ler a apostila, o horário que eu vou fazer os trabalhos, os exercícios, o horário que eu vou tirar dúvida com a tutoria, né? O horário que eu vou me programar para novamente assistir a aula síncrona. Então, é necessário a gente ter todo esse envolvimento de comprometimento e disciplina, usando o benefício da flexibilidade do ensino EAD. Certo ou errado? Todo mundo aí autodisciplinado? Bate aqui. Vale mais do que assinatura. Certo ou errado? Show, Beleza, professor. Bruno. Beleza. E aí, nós vamos pegar aqui como interface também, então, alguns princípios de química geral. Em especial, a gente já vai direto no que a gente chama lei do semelhante. Quem aí lembra o que é a lei do semelhante? O polar solubiliza o polar. Polar lembra sempre que é água. Quem é a substância polar mestre nossa? Água. Hidrofílico. Tem afinidade com a água. Eu vou falar que é uma substância polar. Então, o polar solubiliza o polar. Tudo que é solúvel em água é hidrofílico, é polar. Tem afinidade com a água. Então, o polar tem afinidade com a água. Solubiliza com a água. Primeira parte da lei do semelhante. Segunda parte da lei do semelhante. Apolar solubiliza apolar. O
Quem é o contrário da água? Óleo, gordura, lipídio. Então, apolar, eu tenho que lembrar de lipídio, de gordura, de óleo. O óleo mistura com o óleo. O óleo não mistura com a água, né? Então, o apolar tem afinidade com o apolar. A gordura tem afinidade com a gordura. Então, tem afinidade com lipídios, que são gorduras. Que são gorduras. Estou colocando aí no chat aí para a gente reforçar. Ok? Então, isso é a lei do semelhante. O polar tem afinidade com o polar. O apolar lipofílico tem afinidade com o apolar, que também é lipofílico. Gordura com gordura, água com água. Até aqui, dúvidas? Quem aí lembrou da lei do semelhante? Quem aí lembrou da lei do semelhante? Lembra sempre, quando eu vou lavar a frigideira do meu almoço, o óleo não mistura com a água, ou seja, o polar não tem afinidade com o apolar, ok? Mas o polar tem afinidade com o polar. O apolar tem afinidade com o apolar. Até aqui, dúvidas? Nessa nossa primeira interface química importantíssima para a gente? Porque agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a composição química da membrana celular do nosso corpo? Vou até colocar aqui no chat. Qual a composição química da membrana celular? Isso é fundamental para a gente. Ela tem maior característica polar ou ela tem maior característica apolar? Ela é mais hidrofílica ou ela é mais lipofílica? Quem aí lembra? É uma interface e uma importância gigantesca, porque isso vai influenciar como que o nosso fármaco vai ser absorvido. Como que o nosso fármaco vai ser absorvido. Quem aí não lembra, alguém consulta aí no Google rapidinho. Alguém busca no IA aí rapidinho. Qual a composição química da membrana celular? Porque se eu falar, vocês vão esquecer. Se vocês falarem, vocês sempre vão lembrar. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Vou defender vocês, hein? Falar que esse momento do silêncio é porque vocês estão digitando. Então tem que aparecer alguma coisa aí para valer a defesa. Alguém vai falar comigo. Bora lá. Ô, professor, ela é Pode falar, composta, Felizardo. ela é composta principalmente por uma bicamada de lipídios Ah, e diversas a prin- proteínas. principal constituição dela, bicamada de fosfolipídios. Então, ela é apolar ou polar? Ela é apolar. Ela é apolar. Ela é afinidade com gordura. Show de bola. Então, eu pergunto, um fármaco que é mais hidrofílico e um fármaco que é mais lipofílico,
A e B. Quem é que vai ser mais facilmente absorvido? O A hidrofílico ou o B lipofílico? Consequentemente, o B, né? O B, gordura, afinidade com gordura. Gordura. Lipídio, afinidade com lipídio. Então, ele passa por difusão mais fácil pela membrana. Então, ele vai ser mais rapidamente, em maior concentração, absorvido. Porque ele foi na lei do semelhante. Certo? Agora, esse meu fármaco A, que é mais hidrofílico, ele vai ter que pegar carona com o poro de uma proteína. Com o poro de uma proteína. Então, ele vai ter que esperar o poro abrir. Não é tão a quantidade de proteína quanto a quantidade de lipídio. Então, a absorção dele, o hidrofílico, por ter menores pontos hidrofílicos em relação à quantidade de pontos hidrofóbicos ou lipofílicos na membrana, é menor a absorção. Lei do semelhante, aplicada para a nossa química farmacêutica. Como melhorar a absorção do meu fármaco? Eu vou reduzir a hidrofilicidade dele, tirar uma hidroxila, colocar um grupo metil, deixar ele mais lipofílico. Tentar ter uma melhor absorção, se de repente aquele fármaco tem baixa taxa de absorção. Fez sentido? Olha o meu desenvolvimento do fármaco. Eu já tenho uma molécula precursora. Nela tem uma hidroxila, OH. Deixa mais hidrofílico. Eu vou, no meu planejamento experimental de síntese química, retirar a hidroxila dele, colocar um grupo metil, CH3. Significa que eu deixei mais lipofílico, menos hidrofílico, tentando melhorar a absorção daquele fármaco. Faz Ô, sentido? professor, Pode falar, Felizardo. eu posso fazer uma pergunta mais ou menos relacionada ao meu trabalho. Mais ou menos, não, totalmente relacionada ao meu trabalho. Eu preparo aqui uma solução alcalina para me fazer correção de pH. E o hidróxido de sódio, Certo. O que NaOH. é a soda, né? A soda cáustica. Só que Isso. eu faço a solução com água, né? Então, eu tenho o solvente natural, que é a água, e a soda, que ela é em escamas. Certo. E transforma em uma solução bem alcalina, bem pegajosa, espécie de uma gordura. Aí, o que Isso. seria isso aí? Na realidade, o que acontece? Você tem uma polaridade. Quando você adiciona água no NaOH, ele quebra a ligação iônica que está acontecendo ali. Você vai ter a solvatação do Na+, e do OH- separado. Você separou, você quebrou a ligação iônica que tinha ali. Ok? E aí, por que você quebrou? Porque o NaOH, quando está em contato com a água, tem essa afinidade de solvatação polar. Ele dá essa característica polar. Beleza? E fica quente. É um processo exotérmico, ok? Show, show. Fica muito quente. Isso, exatamente. Ainda libera nesse processo aí calor. Show de bola. Fica viscoso por causa dessa solvatação do cátion NaOH em especial. Beleza? Mas você tem ali uma afinidade hidrofílica. É polar. O NaOH, Na+, OH-. Cargas polares. Positiva, negativa. Você jogou a água, quebrou a interação eletrostática, solvatando o Na+ e o OH- e solubilizou. Você tem ali uma mistura homogênea, uma solução. Beleza?
Outra interface importantíssima da nossa disciplina de química farmacêutica. Beleza? Reconhecer, é aquele teste psicotécnico. Bater o olho na estrutura química, quais funções orgânicas eu tenho? É o OH num carbono saturado? Álcool. É um OH com carbono insaturado? Enol. C-OH terminal, aldeído. C-OOH, ácido carboxílico. C-OO, carbono, heteroátomo ali no oxigênio, éter. C-OO, né, o éster. Então, importantíssimo o teste psicotécnico, eu brinco assim. Então, quem aí não consegue lembrar de química orgânica lá do ensino médio ou do ensino médio que vocês estão fazendo, em bater o olho e reconhecer qual função orgânica a gente tem ali, peguem um livro aí, digitem no Google aí, ó, tabela de funções orgânicas e bora revisar funções orgânicas. É essencial, porque através da função orgânica eu vou saber se eu estou inserindo grupos hidrofílicos, polares, ou hidrofóbicos, lipofílicos, apolares. Então, essencial aí para a gente também, dentro dessa interface, lembrar, revisar, recordar as funções orgânicas. E aí eu começo agora com uma primeira questão para vocês aí, para a gente poder testar tudo isso que a gente falou. Tudo isso aí que a gente comentou dessas nossas interfaces importantes. Tempinho aí para vocês fazerem. Podem usar o chat, podem usar o microfone. C6H6, hidrocarboneto. Por isso que eu brinquei com vocês, ó. Só de bater o olho, qual é a função orgânica que a gente tem? Se eu tenho só carbono e hidrogênio na minha molécula, eu sou um hidrocarboneto. Hidrocarboneto, os mais apolares que a gente tem dentro de estrutura química, né? São as substâncias químicas mais apolares que a gente tem. Então, o benzeno é um desses exemplos. Dei spoiler aí, hein? Dei spoiler aí agora, hein? Quem me ajuda? Então, ó, escala de polaridade. Está aumentando da esquerda para a direita. Olha o hidrocarboneto onde está aqui, ó. O mais apolar, né? O que tem menos polaridade que está aqui na tabela. Então, ele vai ser menos solúvel em quê? Em quem é mais polar do que ele. Quem aqui é mais polar do que ele? O mais polar nesse caso, né? Quem é a substância mais polar? Lembra que eu falei isso lá no outro, quando a gente começou a falar do lei do semelhante? Pensou na substância polar? Quem é a mais polar que a gente tem? Que é o nosso molde de polar. Quem aí me ajuda? A água é o mais polar, né? Então, aqui, sem dúvida nenhuma, em qual que ele é menos solúvel, né? Na água. A água aqui
é o mais polar que a gente tem. Então, a água sendo mais polar, o menos polar vai ser insolúvel nela, porque contradiz a lei do semelhante. É eu pegar um apolar e querer solubilizar em um polar. Não vai de forma alguma. É óleo e água. Não se misturam. Até aqui, dúvidas? Ficaram me devendo aí. Ninguém conversou comigo nessa questão, hein? Dúvidas até aqui? Pelo menos alguém me sinaliza. Dúvidas? Tranquilo? Almirantes, Bruno, Felizardo, Rafael. Dúvidas? Próxima pergunta aí, ó, de interfaces importantes. Trouxe aí, ó, a tabela que eu pedi para vocês consultarem, para a gente poder relembrar as funções orgânicas. Se tem só carbono e hidrogênio, hidrocarbonetos, que pode ser o alcano, simples ligações, alceno, duplas ligações, alcinos, triplas ligações, cicloalcano, cicloalceno, né? O de 6 carbonos, benzeno, o mais comum, ok? Nas oxigenadas, OH em carbono saturado, álcool. OH com anel benzênico, fenol. Oxigênio heteroátomo, éter. C-OH terminal, aldeído. C-O entre carbonos, cetona. C-OH terminal, ácido carboxílico. C-OO, o O heteroátomo aqui, éster, né? As mais importantes aí, pelo menos, que a gente precisa lembrar, reforçar e fazer aquele teste psicotécnico. Bater o olho, saber qual função orgânica a gente tem ali. E aí, outro exercício para vocês agora, baseado no teste psicotécnico. Quero ajuda agora, hein? A, B, C, D ou E. Usem o chat, usem o microfone. Usem o chat, usem o microfone. A, B, C, D ou E. Quem aí me dá uma dica por onde a gente começa? Se eu pegar aqui, ó, C-OOH, que função orgânica é essa? Se eu pegar aqui, ó, C-OO heteroátomo, que função orgânica é essa? Se eu pegar aqui, ó, C-O entre carbonos, que função orgânica é? E se eu pegar OH ligado a carbono saturado, né? OH ligado a carbono, que função orgânica é essa? Já dei o spoiler.
Que função orgânica temos por aí? C dupla OOH, ácido carboxílico. C dupla O heteroátomo, éster. C dupla O entre carbonos, cetona. E O hidroxila OH em carbono saturado, álcool. Então, a melhor alternativa para a gente, a alternativa C. Ácido carboxílico extremamente polar. Éster já reduz a polaridade. Cetona, um pouco mais polar do que o éster. E álcool, extremamente mais polar entre os três que a gente colocou aqui. Então, importante para a gente poder lembrar quais funções orgânicas, né? E lembrar aqui, ó, da escala de polaridade. Hidrocarboneto menor, né? Éter, cetona, álcool, ácido carboxílico, né? O ácido carboxílico até tem maior, ó, do que o álcool, porque ele consegue fazer 2 pontes de hidrogênio, verdade. Beleza? Professor, Oi. o senhor me dá licença, tá? Eu estou de plantão agora à noite e meu intervalo vence agora às 20 horas. Aí depois eu acompanho a aula gravada, tá bom? Beleza. Vai fazer falta a sua participação aqui, Felizardo? Show de bola, doutor. Mas a gente participa em outras aí. Com certeza vão ter a Show oportunidade. de bola. Valeu. Brigadão aí. Muito sucesso. Beleza? Assiste o final da aula depois e dúvidas, se acione a Lívia. Qualquer coisa a Lívia me aciona. Beleza? Show de bola. Obrigadão. Outro detalhe importante como interface dessa química que a gente precisa levar. Existem fármacos que são o que a gente chama quirais ou assimétricos. E aí existe uma correlação atividade. Se ele desvia a luz para a direita, eu falo que ele é R. Se ele desvia a luz para a esquerda, eu falo que ele é S. E às vezes acontece o seguinte: o R, o que desvia a luz para a direita, tem atividade toxicológica, e talvez, nesse exemplo que eu estou usando aqui, o S tem atividade tóxica, não é terapêutico. E aí o que acontece? Você precisa ou separar o R do S para ter o medicamento, né? E existem situações que a gente precisa ter o que a gente chama mistura racêmica. O que é a mistura racêmica? Você precisa ter misturas equivalentes entre o R e o S para ter atividade terapêutica. Então, quando a minha estrutura química tem um carbono quiral, bateu lá na Anvisa para poder solicitar o registro do medicamento, a primeira coisa que ela vai olhar, tem carbono quiral, fez efeito e toxicidade dos 2 enantiômeros, beleza? Ou de todos os enantiômeros que possa ter em virtude da quantidade de carbono quiral, ok? Tem que provar que tem efeito e que tem segurança toxicológica todos os enantiômeros que desviam a luz em virtude do carbono quiral. Porque já existe relatos, tem aí várias substâncias químicas que um deles é benéfico e o outro é tóxico. Beleza? Assim como em alguns casos tem que ser mistura dos dois, do R e do S, para poder ter, que é o que a gente chama mistura racêmica. Então, o que é o carbono assimétrico ou carbono quiral? É aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes.
ok? Então, ele tem a capacidade de desviar a luz, porque ele tem 4 ligantes diferentes. Então, nessa nossa estrutura, quem é o nosso carbono quiral? Quem é o nosso carbono assimétrico? Né? Os sinônimos aí dos nomes. Pode vir escrito carbono quiral ou carbono assimétrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Quem aí é o nosso carbono quiral? Quem aí tem os 4 ligantes diferentes? Podem usar o chat, podem usar o microfone. Então, ó, carbono 1. Opa, eu tenho carbono de cá, carbono de cá. Então, não é. O 2, carbono, carbono. Então, não é. O 3, carbono, carbono. Então, não é. O 4, carbono, carbono. O 5 também. O 6, carbono, carbono, carbono. O 7, eu tenho ligado a um carbono de um lado, um carbono CH do outro, mais 2 hidrogênios, um em cima, um embaixo. Se eu abrir a minha molécula. Olha o 8 agora. CH, então posso colocar esse H aqui em cima, só para poder mostrar. NH2, CH2, CH3. Então, ele tem 4 ligantes diferentes. Um H, um CH2, um CH3 e um NH2. Então, quem é o nosso carbono quiral ou assimétrico, ligado a 4 ligantes diferentes? O C8. Alternativa melhor para a gente aqui, D. Olha o 9, ligado a 3 hidrogênios aqui, ó. 1, 2, 3. Fica mesmos ligantes. Por isso não é o 9. Por isso é para a gente o 8 mesmo. Até aqui dessas interfaces importantes. Dúvidas? Mais uma. Essa daí, se alguém lembrado como o Felizardo nos ajudou. Antes dele sair, quando eu fiz aquela pergunta, ele nos ajudou. Então, olha aqui o desenho. Uma bicamada de fosfolipídios, atravessando ela proteínas. Então, quem é lipofílico tem maior afinidade em passar diretamente pela membrana, difusão. É mais rapidamente, maior concentração absorvida. Quem é hidrofílico vai ter que pegar carona na hora que o poro abrir. Né? Na hora que o poro abrir. Então, já respondendo a 4, o número 1 aqui está nos indicando a bicamada de fosfolipídios. E o número 2 está nos indicando as proteínas. Então, a alternativa C. E a 5, quem atravessa melhor a membrana? Um fármaco polar hidrofílico ou apolar lipofílico? Lei do semelhante. Se a minha membrana é maior parte dela lipofílica, fosfolipídios de membrana, vai passar mais rapidamente por ela um fármaco apolar lipofílico, porque aí vai seguir a lei do semelhante. Olha que fantástico. Olha o quanto que nossa aula hoje já rendeu super bacana dentro dos conceitos que a gente precisa para desenvolver um novo fármaco. Até aqui, dúvidas?
Até aqui, dúvidas? Então, a gente chega na parte propriamente dita química farmacêutica, levando, entendendo todo esse preceito inicial que a gente passou, que é de grande importância para a gente, né? O que é a química farmacêutica, né? Sinônimos delas: química medicinal, né? Desenvolvimento de fármacos. Na realidade, o que eu quero? Planejar um fármaco, ter uma estrutura química que consegue ter interação biológica de forma segura e de baixa toxicologia, de baixos efeitos adversos, ou quase nenhum efeito adverso, né? Então posso até ter uma molécula precursora, seja extraída de um produto natural, seja vegetal, marinho ou aquático, né? Ou então, síntese química, ter uma nova molécula química. Pode ser por síntese ou pode ser extração natural, não tem problema. Mas aí o que eu quero fazer? Essa minha molécula precursora, vou testá-la inicialmente. Dependendo dos testes que eu tenho, eu quero melhorar, otimizar essa molécula. Então, eu posso tentar melhorar adicionando ou retirando grupos ao redor dessa molécula para deixar ela mais eficiente no efeito farmacológico e menos tóxica ou com efeitos adversos pelo outro lado. Ok? Então, fármaco é toda substância química que consegue interagir com o nosso sistema biológico. Ok? Então, eu quero desenvolver isso, um fármaco, uma substância química que tenha atividade biológica. O máximo de efeito farmacológico e o mínimo de efeito tóxico. Medicamento, eu já chamo o seguinte: o meu fármaco, que é a minha substância, quando eu adicionei ele a excipientes, a adjuvantes, para dar corpo, dar volume, estabilidade, conservantes, lubrificantes, por exemplo, gerou para mim uma formulação. Então, exemplo, eu tenho como fármaco a estrutura química da dipirona. A dipirona é o fármaco que tem ação analgésica, antitérmica no nosso corpo, ok? Mas eu não consigo vender a dipirona sozinha. Eu preciso colocar ela numa formulação, seja líquida, seja sólida. Na formulação sólida, por exemplo, colocar croscarmelose, estearato, para dar corpo, para dar volume, né, àquela formulação. Aí eu tenho um medicamento. Aí eu vou para formulação industrial. Então, aquela minha formulação industrial é o meu medicamento. O IFA, insumo farmacêutico ativo, princípio ativo, a substância química que interage com o meu sistema biológico. Eu falo que ele é o fármaco. Aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Para nós brasileiros, já é muito bem traduzido que drogas são substâncias que causam dano. Interage com o nosso sistema biológico que causam danos. O problema está quando a gente vai ler um texto em inglês. Eles usam drugs como fármacos, independente se é para tóxico, se é para efeito benéfico, ok? Eles usam lá o termo geral drugs, substância química que interage com o nosso sistema biológico. Como que eu vou fazer a diferença? Se é a nossa droga que interage, mas causa dano, ou o fármaco que interage e causa o benefício? Contextualização pelo texto que você está lendo em inglês. Para nós brasileiros, na tradução,
ficou claro que drogas causa mal, fármacos causa bem. Mas lá no inglês eles usam drugs para tudo, ok? Existe a diferença também com o remédio, né? A gente usa muito o termo comum popular remédio, mas existe, tecnicamente falando, a diferença entre remédio e medicamento, né? Exemplo, todos nós, quando temos um parente, alguém muito querido que está hospitalizado, a gente faz uma oração, independente de religião, faz uma boa vibração para aquela pessoa. Então a gente está fazendo um remédio para ele, desejando bem a recuperação dele. Muitas pessoas, por exemplo, que quebram braço, quebram perna, precisam fazer a fisioterapia. A fisioterapia é um remédio, é para poder buscar a recuperação daquele dano. Muitas pessoas fazem caminhada 3 vezes por semana, academia 3 vezes por semana, como forma de prevenção. Então, tudo aquilo, estou com dor de cabeça, utilizei a dipirona, também usei um remédio. Tudo que é utilizado com preceito de prevenção, cura, tratamento, melhoria de qualidade de vida, beleza? Mas nem todo remédio é um medicamento. Para ser um medicamento, precisa ter a substância química e essa substância química interagir com o nosso sistema biológico, dando efeito benéfico. Aí é medicamento. Todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Fez sentido? Porque o remédio abrange tudo que possa ser utilizado pensando no bem. Mas o medicamento, obrigatoriamente, eu preciso ter a substância química de referência. Ok? E qual a diferença entre efeito adverso e efeito colateral? Exemplo, muitos quando vão viajar, tomam aquele medicamento Dramin para dormir e não enjoar. Então, se eu pegar aqui, ó, o Dramin como medicamento, o seu primeiro efeito é antialérgico, antihistamínico. E um efeito secundário dele é fazer uma leve depressão do sistema nervoso central e a pessoa acaba dormindo e não enjoando durante a viagem. Então, isso é um efeito colateral. Nem sempre é um efeito maléfico. Mas você pode usar um efeito secundário dele para alguma outra atividade benéfica. Nesse caso, não ter o enjoo. Ok? Mas agora, tomou, por exemplo, a amoxicilina e teve alergia, é efeito adverso. Efeito adverso é efeito tóxico, é efeito indesejável, né? É um efeito secundário que não traz benefício nenhum, só prejuízo. Isso é efeito adverso. Então, traduzindo, efeito adverso é efeito tóxico, indesejável. O efeito colateral nem sempre é indesejável. Ele pode ser um segundo efeito que vai trazer um benefício em uma segunda terapêutica ou uma devida situação que possa ocorrer. Aí é a diferença. Até aqui, dúvidas? Pessoal aí que permaneceu, Almirantes, Davi e Rafael, dúvidas? Beleza, Rafael. Beleza, Bruno. Então, pessoal, a química farmacêutica, a gente faz o quê? Manipulação de fórmulas. Fórmulas que eu digo aqui, moléculas, estruturas químicas.
com o propósito de melhorar a sua eficiência ou eficácia terapêutica, reduzir a sua toxicidade e melhorar os parâmetros farmacocinéticos. Como que eu posso melhorar a absorção, ou como que eu posso diminuir a excreção, melhorando a distribuição e deixar ele do corpo mais tempo para poder fazer mais o seu efeito, ou o contrário, se ela é tóxica, como que eu posso deixar ela mais hidrofílica para liberar ela mais rápido do meu corpo também, né? E aí a gente trabalha com as propriedades físico-químicas, solubilidade, polar, apolar, né? Coeficiente de partição, o quanto é lipofílico, o quanto é hidrofílico, para que a gente possa manipular essa estrutura química, para que a gente possa alcançar esses objetivos. Ok? Isso aqui, olha, slide de questão de prova, sem dúvida nenhuma aí, ó. Qual é o objetivo da química farmacêutica, né? Que a gente tem. Então, dentro da química farmacêutica, a gente trabalha muito com o que a gente chama a curva terapêutica. Eu quero modificar a minha estrutura química para alcançar aqueles objetivos de eficiência terapêutica, redução de toxicidade, melhoria dos parâmetros do ADME, administração, distribuição, metabolismo e excreção, mas baseado na janela terapêutica. Abaixo do meu limite inferior, eu tenho a subdose terapêutica. Dentro da minha janela terapêutica aqui, ó, eu tenho o meu índice terapêutico, segurança toxicológica e eficácia terapêutica, mas acima dessa curva eu já estou na sobredose terapêutica. Então eu já tenho aqui efeitos tóxicos. Então, a química farmacêutica tenta trabalhar a manipulação da minha estrutura para poder manter o máximo de segurança possível dentro do meu índice terapêutico, dentro da minha janela terapêutica, onde eu tenho a eficácia terapêutica e a segurança toxicológica, sem risco. Então, a química farmacêutica, ela utiliza algumas ferramentas para poder fazer o teste. Beleza? Então, ela não chega de cara testando em um humano, em um animal. Primeiro, hoje a gente tem muito reconhecido as estruturas que a gente chama receptores no nosso corpo, né? Já são mapeadas. Então, a gente tem o que a gente chama modelos computacionais, porque a gente já sabe a estrutura química dos receptores que tem no nosso corpo. Então, a química farmacêutica, ela trabalha primeiro com estudos in sílicos, ou seja, estudos em modelagem computacional. Extraí a molécula, ou fiz a síntese química, modifiquei ou não modifiquei. Eu quero ver para qual tecido, qual órgão, qual patologia aquela molécula tem afinidade terapêutica ou pode ter toxicidade. Passe primeiro o teste em modelos computacionais. Então, existem vários softwares que têm já todos os nossos receptores mapeados do nosso corpo. Eu coloco lá a estrutura química e ele vai me dizer, opa, foi lá para o sistema nervoso central, foi lá para o sistema renal, foi lá para o sistema do trato gastrointestinal, foi lá para o fígado. Opa, teve toxicidade pulmonar, teve toxicidade cardíaca. Então, a modelagem in sílico, ela prediz para a gente para qual receptor, qual tecido, qual órgão tem a predileção, tanto terapêutica quanto tóxica para aquela determinada situação. Só para vocês terem noção, de cada 200 moléculas que são descobertas, apenas 2 no final viram fármacos e uma depois vira medicamento e vai para o mercado.
E essa triagem inicial acontece com a modelagem in sílico. Dessas 200 iniciais. Opa, 100 ali já me mostrou alta toxicidade. Já não vai dar sequência mais. Né? Outro caso que a gente tem, estudos in vitro. Aquelas que passaram na modelagem in sílico, que na modelagem computacional mostraram que poderão ter eficácia terapêutica e baixa toxicidade, agora eu vou para testes in vitro, em células de laboratório, culturas celulares, né? E aí eu vou pegar a célula do tumor, ou eu vou pegar a célula do pulmão, ou eu vou pegar a célula do intestino. Para onde eu vou testar aquele medicamento, eu vou fazer em células de laboratório, em modelagem in vitro ou laboratorial. Eram 100. Desses 100, ficou para trás mais 50, que não passaram. Não mostraram toxicidade no computacional, mas no in vitro mostrou toxicidade. Então, eu não vou dar sequência com eles. Venho agora com a toxicidade em vivo, para os 50 que sobraram. Então, desses 50 que sobraram, o que eu vou fazer? Testar agora em cobaios, camundongos, roedores, né? Coelhos. Testes agora em vivo. E aí, os que forem aprovados aqui, a gente pode fazer em paralelo o ex vivo. Então, exemplo, eu posso pegar a orelha de porco para fazer o teste de permeação, o quanto está conseguindo penetrar esse medicamento. Eu posso pegar um pulmão de vaca que foi lá abatido e verificar quanto que está tendo de toxicidade no pulmão vivo, né? Só que não está vivo agora, está ex vivo. Então, existem aí também os estudos que são acompanhados ex vivo. Depois desses testes todos, apenas um acaba virando um medicamento. 2 são até fármacos, substâncias químicas potenciais. Mas depois mostra a estabilidade como medicamento, apenas um, por exemplo. Então, o principal objetivo nosso, eu tenho uma estrutura química e quero avaliar a atividade desse fármaco. Quero avaliar o quanto esse fármaco é ativo. Então, esse é o principal objetivo da química farmacêutica. O que eu chamo estabelecer a relação estrutura química com atividade. Precisa ter atividade terapêutica, mas também ter a segurança toxicológica. Então, aqui eu tenho, olha só para vocês verem. Protótipo, cocaína. Cocaína é uma droga ilícita. Mas eu consigo, através da estrutura básica dela, olha só, mantive o anel benzênico, mantive o C-O-O, retirei o grupo que causa a dependência, que causa o efeito psicoativo. Eu obtive o anestésico benzocaína. Mudei ainda a benzocaína, eu tive um de melhor atividade, menos tóxico, que é a lidocaína. E eu ainda tive como desenvolvimento a procaína. Então, objetivo da química farmacêutica. Eu tenho alguém que às vezes tem uma toxicidade, mas tem potencial terapêutico. Como eu posso trabalhar a relação da estrutura química, modificar a estrutura química, para eu ter atividades benéficas? Então, aqui a cocaína, um grande exemplo para a gente. Indesejável no aspecto psicoativo, mas mudando a relação química, eu consegui ter umas melhores atividades terapêuticas e retirando a deficiência psicoativa, que era o indesejável dela. Né? O mesmo a gente tem com a estrutura do colesterol. O colesterol, ele é benéfico, porque eu preciso dele para produzir hormônios, né? E a estrutura química dele básica, substituindo os anéis ou ao redor dele, é que eu vou ter hormônios ou outros fármacos lipofílicos
que poderão ter uma melhor atividade. Mas eu utilizo o núcleo comum do colesterol. Eu tenho uma estrutura química e vou trabalhar ao redor dela, substituindo os meus itens, substituindo os meus constituintes, melhorando essa atividade. Outra informação importante que a gente tem é o que a gente chama profármacos. O que é um profármaco? Eu tenho um ligante A, por exemplo, para dar lipossolubilidade a ele. Então, ele aumenta a absorção. Mas, se ele continuar ligado a ele, ele não tem o efeito. Aí ele passa no fígado no efeito de primeira passagem, ou pelo rim, quebra essa ligação, tira esse ligante, libera a porção B ativa. Então, todo fármaco que precisa primeiro ser metabolizado dentro do meu corpo, biologicamente metabolizado, para liberar a parte ativa, eu falo que ele é um profármaco. Beleza? Ele só vai ter o efeito se eu metabolizar e quebrar e liberar a porção ativa dele. E acontece dentro do meu corpo, ok? Acontece aí com o metabolismo hepático, com o metabolismo renal, com o metabolismo gastrointestinal, mas eu tenho que desligar aquela parte que não tem o efeito dele. Quando eu tenho isso já programado, já estruturado, eu falo que ele é um profármaco. Por que às vezes eu faço um profármaco? Tenho ligante aqui para melhorar a absorção. Depois que ele é absorvido, cai na corrente sanguínea, vai no fígado, desliga. Aí eu posso ter a parte ativa. Um exemplo desse daí, maleato de enalapril, né? O antihipertensivo maleato de enalapril. Maleato para ajudar na absorção, enalapril para atividade antihipertensiva. Maleato atua a nível do trato gastrointestinal, melhora a absorção. Caiu no trato gastrointestinal, foi melhor absorvido. Caiu na corrente sanguínea, vai para o fígado. Lá no fígado, desliga o maleato, libera o enalapril para ter a atividade lá no rim, né, de inibir a ECA e reduzir a pressão arterial. Então, aí a gente chama profármaco. Toda a estrutura química que, para liberar a parte ativa, primeiro precisa ser metabolizada no nosso organismo, é um profármaco. É o que a gente chama. Eu preciso ter afinidade com o meu receptor, o meu fármaco, e após ligar. É aquela fechadura, chave fechadura. A chave precisa inserir na porta e ela precisa girar para destrancar ou trancar, que é a atividade. Então, todo fármaco nosso, a partir do momento que ele interage com o meu sistema biológico, ele precisa ter a capacidade de ligar com o receptor, a afinidade, e desenvolver a atividade intrínseca, ou seja, ligar, conectar, desencadear a resposta. Então, ele precisa ter a atividade e desenvolver precisa ter a afinidade e a capacidade intrínseca. E essa interação do meu fármaco com o receptor vem, por exemplo, de ligação covalente, de ligação de hidrogênio, forças de Van der Waals. Tudo isso pode auxiliar dentro desse processo para melhor interação. E eu ainda posso ter o ajuste induzido, né, que vai me ajudar nessa interação. Aí eu coloquei aqui alguns links. Próxima aula eu vou perguntar quem utilizou, tá? Quem utilizou aí esses links aqui para poder desenhar estrutura química, que ajuda muito para a gente poder fazer toda essa estrutura química e essa afinidade. Beleza? Então eu quero que vocês desenhem aí e me mostrem na próxima aula estrutura química que vocês desenharam. Pode ser aquela da cocaína, da benzocaína, procaína,
não tem problema. Mas eu queria ver o desenho de vocês, né? E a mudança, a modelagem na estrutura que vocês fizeram. Combinado? Fechado, Davi. Show de bola. Pessoal, até aqui, dúvidas? Dúvidas? Show de bola? Sextou? Sextou? Então a gente fica por aqui. Gratidão. Obrigado vocês aí por toda a participação. Beleza? Obrigado, Davi. Show de bola. Mas vocês participando é que faz a diferença para que isso possa acontecer. E lembrando, temos o compromisso que vocês vão mostrar na próxima aula os desenhos de vocês. Gratidão. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus também. Até a próxima.